Se você caiu nesse vídeo de paraquedas, provavelmente você não está entendendo nada. Mas não é uma aula de biologia sobre os animais, mas sim uma aula sobre a mente humana e sua relação com o comportamento de alguns animais. Este é um canal sobre investimentos. Meu nome é Gabriel Assunção e você está no canal Investir é Viver. Se você entende um pouquinho de investimentos, já percebeu que a inteligência emocional é muito mais importante do que a inteligência racional. Ou seja, é muito melhor você ter um QI baixo e um QE alto do que um QI alto e um QE baixo no mercado financeiro. E os animais, eles são uma excelente maneira da gente entender um pouco os humanos. E neste vídeo eu trouxe 15 animais para a gente conversar. É claro que tem a figura do touro, do urso, do tubarão e do sardinha, que é conhecido por todo mundo. Mas eu criei alguns outros personagens e trouxe outros que já são conhecidos por poucas pessoas também, para a gente poder refletir. E a gente não pode começar a falar de investimento sem falar do bicho preguiça, né? Que é aquela pessoa conformada com a situação atual dela, que não tem interesse em estudar, se desenvolver. É aquela pessoa que ouve o que o gerente do banco fala, aceita e vamos lá. E depois de um tempo se vê frustrada, mas não faz nada para resolver. Então não seja um bicho preguiça. Toma coragem, começa a se mexer, abre conta em uma corretora, estuda qual é a melhor corretora e começa. Se você nunca abrir a conta em uma corretora, você nunca vai poder ser um investidor no mercado de ações. É claro que dá para você comprar ações pelos bancos, mas lá você vai estar sendo um patinho feio. Lá não é o lugar para você fazer investimentos. O lugar para você fazer investimentos é na corretora de valores. Então faça um pouco por dia. Estude as corretoras, veja qual se adapta melhor a você. Depois abra uma conta, comece a estudar sobre investimentos. Porque é claro, você não vai aprender nada do dia para a noite. Estudar investimentos, se desenvolver como investidor, é um processo e leva tempo. Então saiba disso e bola pra frente. E quando eu estava preparando esse vídeo, me veio muito em mente a figura do porco. E o que é a figura do porco? Se você tem filhos, provavelmente você faz uma poupança para o seu filho, né? E quando ele nasce, você faz uma poupança e vai depositando até ele fazer 18 anos, que é onde ele retira aquele dinheiro e dá alguma finalidade. Seja para ele continuar em um plano de investimento, seja para ele fazer uma viagem, faculdade, qualquer coisa. Mas muitos pais seguem essa prática de depositar um dinheiro na poupança para os seus filhos ao longo desses 18 anos. Mas é importante que você se lembre que o maior aliado dos investimentos é o tempo. Então se você tem 18 anos para o seu filho, que tal você, desde comprar a poupança, você compre algumas ações em um mês, outras ações em outro. No final ele vai te agradecer profundamente, porque uma reserva de valor, um investimento em poupança regular ao longo de 18 anos fica muito atrás de um investimento regular ao longo de 18 anos em ações. Porque as empresas são o que produzem dinheiro, são o que produzem riqueza para a economia. Então não tem como ganhar delas no longo prazo. Portanto, quebre o porquinho, abandone essa figura. Não poupe, invista. Faça o dinheiro trabalhar para o seu filho desde quando ele nasceu, que quando ele tiver 18 anos você vai se surpreender com o resultado. E esse monstrinho aqui é o leão, a Receita Federal, que está aí para cobrar bastante imposto. Mas o importante é que se você for um investidor em valor com foco no longo prazo, provavelmente você quase não vai vender suas ações, porque você vai comprar ações de boas empresas para ter por 10, 20, 30 anos ou para o resto da sua vida. E nesse processo todo você não vai ter que pagar um centavo para o leãozinho. Então nos investimentos saiba lidar com essa fera para torná-la um simples monstrinho. E se você fez pelo menos o ensino fundamental, você conhece a história da formiga e da cigarra. Então a cigarra é aquela pessoa que fica festejando, não se importa para nada, não trabalha, não vai atrás dos seus objetivos. E quando chega o inverno, essa pessoa passa bastante dificuldade. Então, essa pessoa não poupa para ter uma reserva de emergência e não investe no seu futuro. E no final das contas fica refém do governo por uma aposentadoria que muitas vezes não cobrem nem os gastos essenciais de água, luz, alimentação e moradia.
E a formiga é exatamente a figura do investidor previdenciário. A formiga trabalha um pouquinho por dia. Ela não consegue levar um pão inteiro nas costas, mas de migalha em migalha ela vai acumulando um enorme estoque de comida, que seria o seu patrimônio. Não queira investir uma paulada em um mês e no outro não investir. Se você investir uma porcentagem dos seus rendimentos do seu trabalho, mês após mês, com consistência, os resultados serão surpreendentes no longo prazo. Tenha o trabalho de formiguinha. Investimento, assim como tudo de sucesso na vida, é um trabalho de formiguinha. Um excelente nadador faz um trabalho de formiguinha dia após dia. E é claro que quando chega às Olimpíadas, ele vai lá e bate o recorde mundial. Mas muitas vezes as pessoas não veem esse trabalho de formiguinha. E o tubarão são aquelas grandes instituições financeiras que são capazes de movimentar o mercado, levando ele para cima ou para baixo, como quiserem. Mas o mais interessante é que não é igual ao Porto Seguro, que você tem que sair da água para não ser pego pelo tubarão. Se você estiver no mar, no mercado financeiro, bem preparado, você pode nadar até do lado do tubarão, que nada vai te acontecer. E o sardinha é aquele investidor despreparado, que não tem conhecimento, que tem crenças duvidosas e que muitas vezes é comido pelos tubarões. E é importante dizer que todo mundo já foi sardinha um dia. Mas o mais importante não é você ser sardinha ou não. O mais importante é você reconhecer o seu nível de conhecimento e procurar aprender cada vez mais para se livrar de ser uma sardinha para o resto da vida. E o macaco é a figura da aleatoriedade. Por aí existem muitas pessoas que criam carteiras totalmente aleatórias que têm resultados muito superiores a carteiras recomendadas de grandes bancos e corretoras. Eles estão aí para demonstrar que até um macaco consegue escolher ações melhor do que estes. Mas por favor, não leve isso ao pé da letra, porque isso é apenas uma brincadeira que algumas pessoas fazem para mostrar as suas teses. E quando for criar uma carteira de ações, jamais monte-a baseada na aleatoriedade, e sim nas suas convicções e estudos sobre as empresas. E aqui outra fábula muito interessante, a da lebre e da tartaruga. A lebre é a cotação das empresas. A cotação das empresas pode variar numa velocidade tremenda. Ela pode ser muito rápida subindo muito e pode ser muito rápida caindo muito. Então muitas vezes as ações sobem muito mais do que o valor das empresas e outras vezes caem muito mais. E se você se lembra da fábula da lebre e da tartaruga, você tem certeza que a lebre é muito mais rápida do que a tartaruga. Mas tem algum momento que ela se cansa ou menospreza a tartaruga e para descansar. E é neste momento que a tartaruga vai lá e ganha da lebre na corrida. E falando especificamente da tartaruga, as empresas elas melhoram com o tempo, elas se desenvolvem, mas elas são bastante lentas. E olha que interessante, tem a lebre e a cigarra, que são figuras debochadas e que se sentem espertonas. Enquanto isso, a empresa, que é a tartaruga, e o investidor, que é a formiga, trabalham consistentemente ano após ano, formando as suas riquezas. Então, se você for escolher ser uma tartaruga e uma formiga, ou ser uma lebre e uma cigarra, por favor, escolha a primeira opção, que você vai ter muito mais resultados no longo prazo. E o jacaré é a grande figura criada pelo Luiz Barsi, o maior investidor pessoa física do Brasil, o rei dos dividendos. E o que ele diz é o seguinte, o jacaré ele não sai comendo qualquer coisa. O que ele faz é simplesmente abrir a boca e ficar esperando pelo alimento cair na boca dele, e é lá onde ele dá o bote e come tudo que ele precisa. Então, o investidor é a mesma coisa. Muitas vezes tem muitas ações por aí, mas o que ele faz é simplesmente ficar quietinho, aguardando boas oportunidades de investimento. E essa figura do touro é a mais amada pelos filhos do bull market. Aquelas pessoas que acreditam que quanto mais a bolsa subir, melhor. Mas a verdade é que quanto mais caras as ações ficam, menos oportunidades de investimento aparecem. E o mercado fica cada vez mais arriscado.
Em contrapartida, o urso, que é temido por muitos, é aquela figura do mercado em baixa, das ações ficando mais baratas dia após dia. E isso é um pesadelo para os filhos do bull market, mas é excelente para o investidor previdenciário, porque com o mesmo capital ele consegue comprar muito mais ações que vão te render muito mais dividendos. E como penúltimo tem a girafa. A girafa, com seu grande pescoço, fica tentando acompanhar o que os outros estão fazendo. Ela fica tentando descobrir a carteira de investimentos de outro investidor, tentando descobrir qual ação tal investidor vai comprar aquele mês. Isso não faz o menor sentido. É impossível você ter resultados consistentes no longo prazo se você for uma girafa. E existem dois motivos para isso. O primeiro é que se você montar uma carteira idêntica à de outro investidor em momentos diferentes, você vai ter resultados provavelmente extremamente diferentes. Porque os princípios, as oportunidades de investimentos de quando ele comprou aquelas ações são muito diferentes das ações atualmente. E o outro argumento é o seguinte: você vai seguir a carteira de quem? De um único investidor ou de diversos? Como você vai descobrir sempre o que eles estão comprando? Vai ter um momento que você não vai ter essas informações. E se eles morrerem um dia? E se um dia eles errarem? Você vai junto? Assuma as suas próprias responsabilidades e pare de tentar copiar carteira de ações de outros investidores, porque isso não vai te levar a uma prosperidade de longo prazo. E a última figura é muito engraçada, a figura do papagaio, do Louro José. Ele sempre te traz o nome de uma ação. Se você entrar lá no Twitter, nas redes sociais, você vai ver que tem muita gente falando sobre determinada ação. E aí você liga para esse seu amigo e ele fala: nossa, você viu o Banco Inter? Você viu o VEG? Tá subindo, né? Todo mundo tá falando que vai comprar. Esses dias teve a Cogna, né? Nossa, a Cogna vai explodir, sei lá o quê. Essas empresas podem até ter fundamentos de investimento, mas o papagaio é aquele lá que repete e procura as ações que todo mundo está falando. E sempre vai ter uma ação da moda. Mas sempre que o papagaio está falando de uma ação, é porque com certeza ela não é mais uma oportunidade de investimento. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo, que é sim bastante descontraído, mas que tem bastante conteúdo relevante para você. E se você se identificou com algum destes animais, por favor, coloque aí nos comentários. E se tiver outras ideias de animais, também comente, por favor. Um grande abraço, se inscreva no canal, deixe seu like e principalmente bons aportes!